classe da nossa distribuição de frequência aí. Vocês viram lá anteriormente que a pesquisa tinha 7 classes, né, na venda de notebooks. Então poderia ser definido de alguma forma em cima desses critérios. Ok, pessoal? Então na sequência a gente tem o quê? A gente tem ainda sobre a quantidade de classes, né, Tereza? É isso aí. Que a familiaridade do pesquisador com os dados é que lhe indicará quantas e quais classes, no caso com intervalos, devem ser usadas. E muitos autores recomendam que o número de classes deve estar no número entre 5 e 20. Tá, pessoal? Embora tenha na literatura esses 3 critérios, mas esse é muito particular, é muito questão de subjetividade, aquilo que eu comentei um pouquinho antes. É a questão do interesse na books da empresa X. Então, ao utilizar a regra do quadrado, nós teríamos o K, né, a raiz quadrada de 50 que daria o 7,07 e aproximadamente o número 7. No caso da regra dos Sturges, nós teríamos aí o K, 1 mais 3,3 log de 50 e com o resultado de 6,6. Também aproximadamente 7 classes. E no caso da regra do Milone, 1 mais o logaritmo neperiano de 50, 1 mais 2, né, vezes o logaritmo neperiano de 50, teríamos um resultado de 6,8, que também dariam aproximadamente 7 classes. Então, nesses 3 casos, nesses 3 critérios, vocês podem ter observado que aproximadamente seria o número 7 de classes para ser apresentado, tá bom? Vamos começar a ver como é que vai ficar isso nessa tabela de distribuição de frequência que nós vamos apresentar aí para frente. Vamos começar a saber quem é classe. Vamos ver como nós vamos denotar isso. As classes são representadas simbolicamente por I, podendo ser I igual a 1, 2, 3, né, reticências K, em que K é o número total de classes. Aí, pessoal, é para a gente começar a observar que o próprio I vai indicar qual classe que nós vamos estar trabalhando, qual classe que nós vamos referenciar. Então, K vai ser o número total de classes e o Izinho vai estar variando de 1 até o valor total, o número final de classes, tá bom? Com isso, a gente vai começar a apresentar como que nós vamos criar essas frequências, outros tipos de frequência. Nós precisamos utilizar essa denotação aí. Então, nós vamos começar, né, Alexandre, com a questão dos limites. Isso aí, então o limite de uma classe. Então a gente viu por que foram 7 classes, né, a partir daqueles critérios, os 3 critérios deram 7 classes, por isso a gente está trabalhando com 7 classes. Então olha só, a gente tem um limite de uma classe, limite inferior e limite superior, né? Então o limite inferior, por exemplo, vamos considerar a classe 3, onde o I é igual a 3. É a terceira linha aí de valores do corpo, né, dessa tabela. Observe então que o L minúsculo, ou seja, o limite inferior é igual a 7, e o limite superior é igual a 10, que são os valores encontrados aí na célula, que define a amplitude, né, o tamanho dessa classe aí. Então o limite inferior da classe 3 é 7, e o limite superior da classe 3 é 10. A gente tem outras classes, que já se verificar, por exemplo, a classe 7, o limite inferior é 19, que é o L minúsculo, e o L maiúsculo da classe 7, que é o limite superior, é igual a 22. Beleza. Então, na sequência, a gente tem o ponto médio de uma classe. E o ponto médio é definido por essa equação aí, pessoal. Olha só. X, o I representa a classe, né? Então, o ponto médio é igual a X, né? Ele é representado por X. O ponto médio de uma classe I vai ser igual ao limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Bem simples, né? Uma média. Bem simples isso daí. Limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, vamos considerar de novo o exemplo, a terceira classe. Então, olha só, a média. O ponto médio da classe 3 vai ser o limite inferior da classe 3 mais o limite superior da classe 3 dividido por 2. Ou seja, isso vai ser igual a 7, a gente observa aí embaixo, 7 mais 10 dividido por 2, porque o 7 é o limite inferior e 10 é o limite superior. Isso dá igual a 17 dividido por 2, que é igual a 8,5 também de uma classe, né? Isso. Nesse caso de uma amplitude da classe, nós precisamos denotar, né, nós vamos denotar pelo Hzinho, HI, em que I representa uma determinada classe. Então, a amplitude da classe é a medida do tamanho do intervalo. Para calcular essa amplitude de uma classe, sabemos que o limite superior ele é o 10 e o limite inferior desta classe, da classe 3, é o 7. Né? Então, temos 10 menos 7 vai dar igual a 3. Nós podemos estar fazendo
a verificação da amplitude da classe. Então a amplitude, pessoal, total, né, ela é calculada pela diferença entre o maior valor da última classe, ou seja, o maior valor de todas as classes, e o menor valor da primeira classe, ou seja, o menor valor de todas as classes. Então a amplitude total vai ser igual ao limite superior de todas as classes, o limite máximo, menos o limite inferior, o valor mínimo de todas as classes. Então vamos lá naquele exemplo que a gente já está trabalhando com exatamente da venda de notebooks, né? Então olha só, a amplitude total dessa tabela aí. O limite máximo, né, é o limite superior da classe 7, que é da última classe, ou seja, o valor 22. E o menor limite, né, é o da primeira classe, né, que é igual a 1. Então vai ser 22 menos 1. Ou seja, a amplitude total da nossa tabela aí é igual a 21. Fórmula, e para exemplificar, né, ainda considerando o exemplo, nós temos que o HI, ou seja, vai ser a amplitude, né, de cada uma das classes, vai ser justamente 21, que é a minha amplitude total, dividido pelo K, que é justamente a quantidade de classes que eu quero separar aí. Então, nós temos o 21 por 7, que finalizaremos por 3. Né? Então, a gente tem 4 tipos, né? Primeiro, a frequência absoluta. A gente tem ainda a frequência de cada uma delas. A frequência absoluta, ou simplesmente frequência de uma classe, é simbolizada por FI, F minúsculo. E é o número de vezes que cada dado ocorre no conjunto de dados. Na verdade, isso a gente já estava trabalhando com esse conceito nas tabelas anteriores, né? E ele vai ser o quê? Dado pela soma das frequências absolutas, que é igual a todos os dados existentes. Então, naquela tabela que a gente vinha trabalhando, olha só, a frequência absoluta da classe 1 é igual a 7. Por quê? Porque é igual ao número de dias, né, em que são vendidos 1, 2 ou 3 notebooks. Então, a classe absoluta tem que somar todas as frequências de cada classe, frequência de cada uma das classes. Olha embaixo aí a equação. Então, é o somatório de todas as frequências. Que, neste caso, vai ser simbolizada pelo FR, I. FR minúsculo e o I se refere a uma determinada classe. Neste caso, vamos encontrar essa frequência relativa dividindo a sua frequência absoluta pela frequência total. Nesse caso, nós temos aí a fórmula. O FRI vai ser igual ao FI, que vai ser a sua frequência absoluta, ou frequência, dividido pelo somatório de todas as frequências absolutas das classes existentes. A empresa, na primeira coluna, nós vimos o FI, né? Então, nós vimos já anteriormente a frequência absoluta. O FRI, que é a nossa frequência relativa, nós vamos obter isso dividindo a sua relativa frequência de uma determinada classe pelo somatório de todas as frequências. Então, considerando a classe 3, nós precisamos verificar qual que é a sua frequência absoluta. Nós temos aí uma tabela de distribuição de frequência que verificamos que é 15 este valor. Quer dizer, 15 vezes ocorreu uma venda de notebooks entre 7 acumulada. De uma classe, ela vai ser simbolizada pelo F maiúsculo. Aí é a soma das frequências das classes anteriores e da classe em questão. Nós vamos obter fazendo esse somatório de cada frequência absoluta, começando com 1 até K. Mas quem é K? K vai ser justamente acumulada da classe 3. Nós vamos fazer o somatório de todas as classes anteriores, inclusive dela, a soma da frequência absoluta. Então, nós temos o F1, F2 e F3. Somando todas elas, nós temos o final de 32. Então, tem essa última coluna que corresponde a isso. Então, nesse caso aqui, nós temos da classe 3, a frequência dela é 15, mas a frequência acumulada é 32. Então, nós vamos ter o quê? Um somatório de todas essas aqui, anteriores, tá bom? E a frequência total da distribuição. Olha, reforçando aí o FR maiúsculo. E o I corresponde a uma determinada classe, que vai ser igual a essa frequência absoluta dessa classe dividido pelo somatório das frequências absolutas. Vamos a um exemplo? Então, a frequência acumulada relativa, nós vamos basicamente pegar a frequência acumulada e dividir pelo somatório da frequência absoluta. Então, considerando a classe 3, nós temos aí o 32, que nós calculamos anteriormente, que é a frequência acumulada da classe 3, e vamos dividir pelo total,
né, pela frequência total, soma todos, que vai ser os 50. Isso corresponde a 0,64 ou 64